Paz do Senhor, meus irmãos amados, alunos do CFO, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre doutrinas e costumes e vamos continuar analisando a apostila a partir da página de número 7, nessa nossa terceira aula. A página 7 traz um dos seus tópicos, tópico 3 da matéria, que fala sobre os costumes e os tempos bíblicos. Nós temos aí que os costumes de um povo fazem parte do sistema integrado de padrões de comportamento aprendidos, de ideias e produtos que os caracterizam dentro de um meio. Dentro da perspectiva da Bíblia, existem práticas, costumes e tradições que interferem na vida de comunhão com Deus e outras que já não interferem. Isso com relação aos costumes. Quero ler um texto que fala exatamente um pouco sobre isso, na questão de interferir na vida de comunhão com Deus. No segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 8, está falando aqui sobre Israel, porque Israel, o reino do norte, foi levado ao exílio pelos assírios. E esse acontecimento ocorreu porque Deus se desagradou do povo, principalmente o pecado de idolatria que tomou conta da nação, e também o fato deles aderirem a costumes e práticas pecaminosas que desagradaram a Deus, que culminaram então com o exílio total do Reino do Norte. E aqui nós temos escrito, segundo Reis 17, 8, andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, os reis idólatras, perversos, que seguiram a linha do primeiro rei do Reino do Norte, que foi Jeroboão. Todos eles trilharam no caminho da idolatria. Também o verso 15 do mesmo capítulo 8, segundo Reis, rejeitaram os estatutos de aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Por isso que nós, com esse texto, queremos enfatizar essa questão de que costumes podem se interferir na comunhão com Deus. Foi o que ocorreu com o povo de Israel, costumes maus das nações que eles aderiram, e isso trouxe prejuízo tremendo para a nação. O quarto tópico vai falar sobre a antropologia social na perspectiva bíblica. Aqui vai ser apresentado um traço central da história bíblica que diz respeito ao corpo de tradições relativas às origens de Israel como nação, também da igreja primitiva. Pensemos um pouco então em Israel e os usos e costumes do povo de Israel. Ele vai, da apostila, trabalhar a questão, em primeiro lugar, dos patriarcas. E, evidentemente, quando pensamos nos patriarcas de Israel, começamos, claro, por Abraão, o pai da nação. E lá em Gênesis capítulo 12, encontramos a chamada de Abraão. 12:1. O Senhor disse a Abrão, aí o nome era Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei.
Deus ordena então que ele saia fora. Então ele é tirado do ambiente que fora criado, com todas as influências idólatras, com implicações de práticas e costumes relacionadas à idolatria. Ele é ordenado a sair e ir para uma terra que Deus havia de lhe mostrar. Em Hebreus 11:9, diz que Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas da nação do povo de Israel, peregrinaram na terra da promessa como em terra alheia. Era então uma vida de peregrinação. Deus tirou Abraão da região da Mesopotâmia, da cidade de Ur dos Caldeus. Ele faz uma viagem então até Harã, e de Harã, na região da Síria, ele adentra a região de Canaã, ao norte ali. E ele então começa a peregrinar. Ele passa por várias partes, regiões ali da terra de Canaã, passa por algumas regiões que a Bíblia denomina já, não é? Siquém, Betel, a região de Ai, Hebron, os carvalhais de Manre, principalmente na região de Hebron, onde ele estabeleceu-se por diversas vezes. E também nós encontramos na descrição da palavra de Deus que ele também, por motivo da fome na terra, ele foi até o Egito, peregrinou também um pouco no Egito, depois saiu, também peregrinou até mesmo na região dos filisteus. Todavia, a grande parte da peregrinação de Abraão foi na terra de Canaã, a terra que Deus haveria de lhe dar por herança. Nós encontramos nas peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó algumas práticas também, costumes que foram se aderindo à família patriarcal. Nós temos a questão relacionada à herança. Isso tudo está na apostila, em Gênesis 15, 1 e 2. A questão do concubinato, que era uma prática também que ocorria naquelas regiões, e também nós percebemos que Abraão e Jacó, eles aderiram a essa prática. Não temos nada disso relacionado a Isaque, por exemplo. Isaque, não se fala que ele teve qualquer concubina ou qualquer outra esposa. Isaque foi aquele homem de uma esposa, que foi Rebeca. Temos também a questão da festa do desmamar, né, que é uma prática, um costume possivelmente deles, quando desmamou seu filho, lá em Gênesis 21:8. Nós temos também a questão do casamento, a prática do casamento dentro da família, que Abraão fez questão que Eliezer buscasse uma noiva para Isaque dentro dos seus parentes. Encontramos também a questão da família de Isaque, seu casamento com Rebeca, a constituição da sua família. E ali nós temos, nessa questão da família, a prática da bênção da primogenitura, que a gente encontra aquele conflito dentro do relacionamento entre Esaú e Jacó, com envolvimento também, claro, de Rebeca, com relação à bênção, né, do primogênito, o direito da primogenitura. Tudo isso tradições estabelecidas dentro da família patriarcal, e claro também com práticas essas costumeiras em povos daquela época. Já na vida de Jacó e da família de Jacó, quando ele sai da região onde ele vivia, na terra de Canaã, porque ele teve que sair fugido depois de tomar a bênção de primogênito no lugar de Esaú, ele vai para Padã Arã. E ali em Padã Arã nós temos a descrição bíblica dele vivendo na casa de seu tio, o Labão. E a questão do casamento dele também mostra uma prática de tradição e costumes daquela região.
porque ele se apaixonou por Raquel, só que Raquel era mais jovem, filha de Labão, e na hora do casamento Labão entregou a filha mais velha, que era a Léia, ou Lia. E ali era um costume, o próprio Labão diz que não é costume na nossa terra dar a mais nova no lugar da primogênita. E aí Jacó então teve que trabalhar 7 anos a mais para poder casar-se com Raquel. Era o costume. Então as esposas, e depois nós encontramos também na Bíblia que Jacó, além de casar-se com as 2 filhas de Labão, ele teve como concubina Bila e Zila, que eram servas de Raquel e Leia. E daí vieram os 12 patriarcas da nação de Israel. A nossa apostila diz que as suas esposas e concubinas estavam extremamente comprometidas com a religião e regras sociais da terra. Jacó teve dificuldades para abolir a idolatria do meio das suas mulheres e, consequentemente, do meio de seus filhos. Gênesis 35, 1 a 2. Bom, quando Jacó, então, teve que ir para o Egito, nós estamos agora dando um salto aqui um pouquinho mais, quando José já era o grande governador e líder do Egito, ele sai, então, de Canaã e vai com toda a sua família para o Egito. E vemos que eles ficam ali por mais de 400 anos. E todos nós conhecemos bem a história da libertação do povo de Israel, quando Moisés é enviado por Deus como o libertador da nação. Quando eles saem da nação, ou melhor, quando eles saem do Egito, nós vamos perceber que logo no começo da peregrinação no deserto, a incredulidade toma conta do povo, domina o coração do povo, mas outras coisas nos mostram também que, embora eles tenham saído do Egito, o Egito não saiu do coração de grande parte do povo de Israel. Um exemplo típico disso é o próprio bezerro de ouro que foi construído ou foi moldado por Arão, e eles chamaram aquele bezerro de ouro de o Senhor que os libertou do Egito. Então a influência idólatra da religião egípcia estava infelizmente impregnada já na mente e no coração do povo de Israel. Encontramos na nossa apostila esses 5 tópicos relacionados a esse aspecto dos costumes e tradições egípcias que faziam parte, infelizmente, da vida deles e que apareceram durante a sua peregrinação no deserto. O próprio bezerro de ouro. Também a apostila fala sobre a lembrança viva que eles tinham de cenas que eles viveram no Egito. Também a questão da segurança egípcia, que eles se sentiram muitas vezes desprotegidos, inseguros no deserto e sentiam-se mais seguros no Egito. Enfim, se envolveram com várias situações que trouxeram prejuízo. Nos tempos de Josué, havia a questão dos deuses do Egito, em Josué 24, e também o envolvimento, infelizmente, com a idolatria dos povos que eles conquistaram ou deveriam conquistar na sua totalidade, mas muitos deles influenciaram o povo de Israel. Então, como nação tirada por Deus e liberta por Deus do Egito, Israel deveria viver uma vida santa, ser um povo separado, um povo especial, um povo de Deus. Em Êxodo capítulo 19, verso 6, Deus diz: "E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Esse era o propósito de Deus, uma nação separada em todos os aspectos, inclusive diferentes nos costumes. Por isso que Deus fez com que o povo
fosse de fato um povo que vivesse uma vida diferente. Lá em Levíticos 18, 26, diz: vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Abominações essas, descritas no capítulo 18, algumas delas do livro de Levítico. Então, o povo de Israel deveria ser diferente nas práticas, nos usos, na conduta, no comportamento e na vida. Em todas as áreas, em todos os aspectos, deveriam ser diferentes e não deveriam ser influenciados pelas nações ao redor. Infelizmente, eles não fizeram isso, pelo contrário, aderiram muitas das práticas e costumes dos pagãos. Isso mostra para nós a importância de que a Igreja de Cristo ela tenha cuidado com relação aos costumes deste mundo pecaminoso, que vive sem Deus. Práticas, tradições, costumes que verdadeiramente não condizem com a palavra de Deus e que, portanto, a igreja deve viver isenta deles. Deve ter uma conduta totalmente diferenciada como povo de Deus. E aí, então, nós vamos para a página de número 10, que fala sobre o tópico 5 da apostila, sobre a resistência da tradição judaica ao evangelho. Já é um tópico voltado agora com essa questão desses opostos, né? A tradição judaica e o evangelho. Os evangelhos apresentam um confronto entre o ensino de Jesus Cristo e os ensinos dos escribas e fariseus, em que o objetivo dos opositores era a conservação de suas tradições. O embate entre Jesus e os fariseus, escribas, é muito comum nos evangelhos. Você pode ler, por exemplo, Mateus capítulo 23, que fala sobre os ais de Jesus contra eles. Nós temos a influência do período interbíblico, que foi aquele tempo entre o final do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, profeta literário, até João Batista. Foi um período, então, de 400 anos, chamado de período interbíblico. Nesse período, após o retorno de Israel do cativeiro, a nação passou por profundas mudanças no seu contexto político e religioso. Então, esse período interbíblico é marcado também pelo retorno do povo de Israel, ou do povo de Judá, do cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico teve alguns fatos históricos marcantes no período, que foi marcado pelo domínio grego, e aqui nós temos a questão desse domínio grego na região de Israel, na região da Palestina, marcado justamente pelo conflito, porque tinha os Ptolomeus, que eles buscavam o domínio da terra prometida, e tinha os Seleucidas, que de fato exerciam essa influência maior sobre o território do antigo Israel, o território da Palestina. Essa questão do domínio grego trouxe com Antíoco Epifânio, entre 175 e 164 a.C., uma perseguição terrível, a profanação do templo, o que gerou a revolta dos Macabeus, que se revoltaram contra a profanação do templo e foram vitoriosos e conseguiram estabelecer a dinastia dos Asmoneus, por pouco mais de 100 anos,
e então trouxe um certo alívio da dominação estrangeira. Infelizmente, também depois, a própria dinastia dos Asmoneus, veio a trazer também muita guerra, muita luta interna por poder, que veio enfraquecer a força que tinham, e então ocorreu a vitória dos romanos. A vitória dos romanos, que passou a dominar a Palestina a partir de 63 a.C. E esse domínio romano perdurou por muito tempo, de maneira que 100 anos depois aproximadamente, no ano 70 depois de Cristo, durante uma revolta dos judeus contra os romanos, infelizmente também esse período de revolta foi marcado por uma guerrilha, né, uma guerra civil, uma luta interna, que trouxe os romanos à Palestina novamente. Infelizmente houve a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Mais tarde houve uma outra revolta, por volta de 137, 140 depois de Cristo, e os judeus foram então dispersos por toda a parte. Mas nós encontramos um fato importante, já retornando agora ao período interbíblico, que foi a implantação das sinagogas, que possivelmente teve o seu início no período interbíblico, e depois foi de grande importância já durante o Império Romano, e tornou-se ainda mais importante depois da destruição do templo, uma vez que os judeus não têm mais, até hoje, nos nossos dias, o seu templo, mas têm as suas sinagogas espalhadas em todo o mundo. Na página de número 12, há uma breve história das sinagogas, que você pode ler depois. Nós vamos agora para a página de número 13, que fala sobre as seitas político-religiosas do povo judeu. Quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos claramente ali a questão dessas seitas do judaísmo. As mais famosas que nós encontramos são a dos fariseus e a dos saduceus, que eram as mais famosas. Mas haviam também, naqueles dias de Jesus, os essênios, que era aí um povo mais voltado para a vida reclusa. Era um grupo de pessoas que viviam basicamente de uma vida de agricultura, também uma vida pastoril, e habitavam na região das cavernas, da região do Mar Morto. Inclusive, os famosos rolos do Mar Morto foram produção, segundo estudiosos, dos essênios, que deixaram esse importante legado para a humanidade. E os essênios, eles eram uma seita bem sectária, bem distinta e isolada, totalmente à parte do culto no templo, que eles consideravam o sacerdócio corrompido. Já os saduceus era uma seita forte, embora não fosse tão numerosa quanto a dos escribas, mas era a que detinha o maior poder, porque os sacerdotes faziam parte da maioria dos saduceus, e eles tinham um bom relacionamento, ou sabiam negociar politicamente com Roma, e detinham muito do poder religioso e civil dos tempos do Novo Testamento. E os fariseus, muitos conhecidos também,
A própria palavra fariseu quer dizer separado. Eles eram zelosos pela lei, principalmente pela tradição oral, porque nos tempos de Jesus havia a tradição oral, não havia ainda a tradição oral escrita, né? Que, por exemplo, nós temos hoje o Talmud, que é a escrita dos comentários ou da interpretação da Torá. O judaísmo rabínico trabalha essa questão da lei oral escrita, que é o Talmud, que é a compilação de duas grandes obras do judaísmo. E então nós temos ali diversos volumes, milhares de páginas, que são comentários rabínicos da Torá, da lei escrita. Porque já antes de Cristo, e a gente observa isso no período de Jesus, no judaísmo havia a lei escrita, que é a Torá, e havia a lei oral, que eram as interpretações da lei escrita, interpretação feita pelos mestres. E como isso se mantinha? Os mestres tinham os seus discípulos e eles passavam verbalmente a tradição, e os discípulos então se preparavam e iam repassando isso. Isso era muito comum. E o que foi combatido muitas vezes por Jesus Cristo, porque ele condenou ou ele criticou os fariseus e escribas do seu tempo, que davam muito mais valor, em muitos casos, à lei ou à tradição oral do que propriamente à palavra de Deus. E mais tarde, depois da destruição de Jerusalém, a dispersão do povo que ocorreu de forma muito drástica por volta de 140 depois de Cristo, já começando com 70, mas 140 se intensificando, e mais tarde também, houve a preocupação dos judeus, do judaísmo rabínico, de como manter o povo unido na religião, uma vez que os mestres também se dispersaram, já não tinha mais tanta condição de passar oralmente as tradições. Daí então eles começaram a preparar a forma escrita da lei, que alguns séculos depois veio formar o Talmud, que é a compilação de todas essas tradições e interpretações da lei. Lembrando que temos isso até os dias de hoje. Mas essa questão dos costumes, das tradições judaicas, a gente percebe hoje na vida da igreja evangélica que muitos cristãos, até líderes, eles gostam muito de trazer para o seio da igreja local símbolos e até mesmo algumas práticas, símbolos do judaísmo, para relacionar isso com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, não é necessário nada disso, porque a igreja cristã, ela é totalmente fora no contexto, no sentido espiritual, no sentido de prática de fé e culto. Ela não necessita de nenhuma dessas expressões de culto do judaísmo. Então, o que a gente vê às vezes é que algumas igrejas evangélicas querem trazer costumes do judaísmo para dentro da igreja evangélica.
Daí que a gente já vê hoje supostos pastores e líderes usando o kippah, que é aquele chapeuzinho lá, aquela coisinha que o judeu coloca sobre a cabeça para orar. Nós já vemos alguns líderes ditos cristãos se vestindo, parecendo judeus, deixando a barba crescer, Arca da Aliança, ou réplicas, né? Móveis parecendo Arca da Aliança dentro de templos, aquela coisa toda. Essa visão, essa coisa de trazer esse imaginário do judaísmo para dentro da igreja, que são símbolos importantes, mas não são importantes no sentido de físico para a igreja cristã, para a igreja de Cristo. Daí que devemos tomar muito cuidado, porque algumas igrejas estão regredindo. Isso tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus e mais preocupados com o sincretismo e com aquela coisa do culto baseado no que se toca e no que se vê, para poder, infelizmente, ludibriar ainda mais os seus seguidores. A nossa expressão de fé é baseada naquilo que Jesus falou à mulher junto ao poço de Sicar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós não precisamos de símbolos, não precisamos de objetos para que a nossa fé seja expressa. Nossa fé e a nossa crença, o nosso culto, parte de dentro de nós mesmos. Daí que o culto da igreja, ele é simples, ele não precisa de toda essa espetacularização que infelizmente está ocorrendo e adentrou as igrejas, que na verdade são práticas costumeiras que não trazem benefício algum à igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, terminamos assim a aula de número 3 e eu deixo como atividade para você, aluno desse curso, que você faça uma pequena pesquisa e relacione alguns costumes do judaísmo e alguns costumes das religiões idólatras que você tem percebido, tem atingido a igreja evangélica brasileira. Quero que você cite aí alguns costumes com relação a essas práticas, hábitos do judaísmo e até mesmo de regiões idólatras que atingem ou atingiram já a igreja evangélica. Tá? Faça uma análise aí, uma pesquisa e enumere alguns deles. Trabalho bem simples, não precisa ser nada muito bem elaborado. Basta apenas citar alguns deles, tá bom? Que Deus abençoe. E você pode mandar para mim, no e-mail que você já sabe qual é, dos alunos do CFO, ou até mesmo no WhatsApp pessoal. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.